Após sair do céu, as ações de Satanás foram expostas pela Bíblia. Ela conta a história de Satanás, que originalmente era chamado Lúcifer, um anjo poderoso e belo, adornado com muitas pedras preciosas e ocupava uma posição elevada no céu. No entanto, Lúcifer tornou-se muito orgulhoso, desejando ser mais poderoso do que outros anjos e até mesmo como Deus. Satanás, que um dia foi um grande anjo, perdeu seu lugar no céu e seu poder. Isso deu início a uma história longa e complexa de sua influência no mundo. Neste vídeo, falaremos sobre as ações de Satanás depois que ele foi expulso do céu. Veremos histórias da Bíblia sobre o que Satanás fez, mostrando como ele tem sido parte da história humana. Às vezes, seu papel é óbvio, outras vezes está oculto, mas ele sempre esteve envolvido no que acontece neste mundo. A queda de Satanás é um forte lembrete de como o orgulho pode ser prejudicial e a destruição que causa. Sua história contada ao longo da Bíblia é um exemplo severo de como alguém pode passar de muito honrado a totalmente desonrado. O orgulho, muito antes do primeiro amanhecer da terra. Satanás, conhecido na época como Lúcifer, era um exemplo de perfeição, cheio de sabedoria e beleza perfeita. Ezequiel 28:12. Por baixo da atraente aparência externa, crescia um forte sentimento de orgulho. Seu coração, que costumava estar sintonizado com a bondade, começou a desejar poder e sucesso pessoal. A Bíblia explica isso, dizendo: se elevou o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Ezequiel 28:17. Satanás não estava satisfeito em apenas espalhar luz. Ele queria ser o foco principal, o mais importante, como um espelho desejando ser adorado como o próprio sol. A guerra no céu, o forte desejo de Satanás pelo poder, não pôde ser contido, levando a uma grande batalha no céu. A Bíblia descreve isso em Apocalipse 12:7, onde diz: houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Isso não foi uma luta comum. Foi entre seres eternos e poderosos, sobre quem controlaria o céu. No entanto, querer poder e realmente ser poderoso são coisas diferentes. No final, o dragão não foi forte o suficiente e perdeu seu lugar no céu, conforme mencionado em Apocalipse 12:8. A expulsão. O rebelde perdeu e foi lançado para fora do céu. Satanás, que costumava ser um anjo brilhante, caiu rapidamente na escuridão. Jesus falou sobre isso, dizendo que viu Satanás cair do céu como um relâmpago, Lucas 10:18. Tentação no jardim do Éden, a decepção de Eva, Gênesis 3:1, nova versão internacional. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim. Descobriu-se que a serpente que falou com Eva era, na verdade, Satanás. Num lugar bonito e pacífico chamado Éden, havia uma serpente mais astuta do que todas as outras criaturas. Esta serpente, uma vez um belo anjo, mas agora orgulhoso e caído, entrou na história. Ele foi até Eva e a enganou com uma mentira atraente, questionando as regras que Deus havia dado. Essa foi a verdadeira palavra de Deus, Gênesis 2:16-17. O Senhor Deus deu uma ordem ao homem, dizendo: você pode comer livremente de qualquer árvore do jardim, mas não deve comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que você comer dela, certamente morrerá. Inicialmente, Satanás semeou sementes de incerteza quanto à autenticidade da palavra de Deus. Será que Deus disse mesmo? Ele distorceu Deus ao proibir Adão e Eva de comer de todas as árvores. Em seguida, Eva disse que eles não deveriam comer ou tocar no fruto da árvore no meio do jardim, mas Deus não havia dito nada sobre tocar na árvore. Gênesis 3:2-7. Então, a mulher respondeu à serpente:
podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore, que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Certamente não morrerão, assegurou-lhe a serpente. Deus sabe que, no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que o fruto da árvore parecia bom para comer, agradável aos olhos e desejável para obter sabedoria, ela pegou dele e comeu. Também deu ao marido dela, que estava com ela, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram e perceberam que estavam nus. Então costuraram folhas de figueira para fazerem cintas. Gênesis 3, 6, 7. Eva cedeu à tentação em 3 aspectos. A luxúria da carne, quando viu que era bom para comer. A luxúria dos olhos, quando viu que era agradável aos olhos. E o orgulho da vida, quando viu que era desejável para ganhar sabedoria. Suas ações foram independentes de Adão, seu líder. Teria sido melhor se ela, silenciosa, mas fortemente, o que acontece. Ele frequentemente tenta influenciar o que Deus faz. Seus motivos são complicados, mas principalmente ele não quer seguir a Deus e, em vez disso, quer mostrar sua própria força. Deuses falsos. Em termos simples, a Bíblia descreve Satanás como alguém que encoraja as pessoas a fazerem o mal, criando uma divisão entre Deus e as pessoas. Embora ele não seja diretamente nomeado no Antigo Testamento em conexão com a adoração de deuses falsos, está claro que ele desempenha um papel na tentação das pessoas a adorarem ídolos em vez de Deus, o que é um grande problema no Antigo Testamento. No livro de Êxodo, Deus ordena explicitamente: não terás outros deuses além de mim. Êxodo 23. Apesar de saberem melhor, os países ao redor de Israel e às vezes Israel mesmo continuam adorando ídolos. Essa atração por outros deuses não se trata apenas de ignorar o verdadeiro Deus, mas também de aceitar a desordem e os maus valores que vêm com o seguimento das forças malignas. Um acusador. Satanás não fica satisfeito apenas em afastar as pessoas de Deus. Ele volta sua atenção para aqueles que são fiéis e acreditam em Deus, tentando encontrar qualquer pequeno erro que cometam. Ele usaria esses erros para acusá-los diante de Deus, constantemente tentando provar que são indignos. No entanto, mesmo com todas essas acusações, ainda há esperança. Essa esperança vem da crença em Deus, que defendeu os fiéis, provando que as acusações contra eles são sem sentido. No final, os esforços do acusador foram em vão diante da bondade de Deus. O livro de Jó oferece uma visão mais pessoal e direta do papel de Satanás. Satanás desafia um homem justo. A motivação de Satanás é provar que a fé de Jó não é genuína, que ela depende apenas das bênçãos que ele recebeu. Satanás argumenta perante Deus: será que Jó teme a Deus sem motivo? Jó 1:9. Isso significa que Jó era considerado fiel porque tinha uma boa vida com muitas bênçãos. Quando Deus permitiu que Satanás testasse Jó, tirando essas bênçãos, a fé de Jó em Deus foi verdadeiramente desafiada. Mas mesmo que Satanás achasse que Jó se voltaria contra Deus, ele não fez isso. Em vez disso, Jó disse: o Senhor o deu, o Senhor o levou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó 1:21. Ao dizer isso, Jó mostra que Satanás estava errado ao pensar que sua fé era apenas por causa de sua boa fortuna. Isso prova que a verdadeira fé é poderosa. Falsos profetas e reis. Na história de Israel, houve muitos líderes e figuras religiosas que não seguiram os ensinamentos de Deus. Alguns falsos profetas que afirmavam falar por Deus, mas na verdade eram influenciados por espíritos malignosos ou seus próprios planos, foram usados por Satanás para enganar o povo no Antigo Testamento. Satanás age como um promotor agressivo ou um encrenqueiro astuto.
Ele tenta fazer as pessoas adorarem falsos deuses e fazer coisas erradas. Ele testa a fé das pessoas boas para ver se elas realmente são leais a Deus. Ele também dá poder a falsos profetas e governantes maus para desencaminhar os seguidores de Deus. Seu principal objetivo é se opor aos planos de Deus e fazer o que ele quer, indo contra as regras de Deus. Confronto com Jesus, a tentação no deserto. Após Jesus ser batizado, ele foi ao deserto para jejuar e orar por 40 dias e noites. Nesse tempo de fraqueza física e solidão, Satanás se aproximou dele com a intenção de tentá-lo, a se afastar de sua missão divina. Satanás desafiou Jesus a transformar pedras em pão para saciar sua fome, esperando explorar sua necessidade humana. Jesus respondeu: "Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus." Mateus 4:4. Satanás então levou Jesus a um alto monte e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, dizendo: "Tudo isso te darei se prostrado me adorares." Jesus o repreendeu: "Retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto." Mateus 4:8-10. Satanás tentou enganar Jesus para que se jogasse do alto do templo, citando versículos da Bíblia que sugeriam que Deus enviaria anjos para salvá-lo. Mas Jesus respondeu com outro versículo: "Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus." Mateus 4:7. Depois que Satanás não conseguiu enganar Jesus, ele partiu. E então os anjos vieram ajudá-lo. Isso mostrou que Jesus estava pronto para começar a ensinar as pessoas porque não usou seus poderes especiais de maneira errada. O príncipe deste mundo, Jesus disse: "Não falarei mais convosco, porque vem o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim." João 14:30. Cristo se referiu a Satanás como o príncipe deste mundo em 3 ocasiões separadas. Os ensinamentos da Bíblia deixam claro que as pessoas que habitam a terra estão sob a influência do mundo e suas astutas decepções. Ou então são verdadeiros crentes em Cristo e são conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Não há terreno neutro. A Bíblia traça as linhas. Deus deste mundo. Satanás também é chamado de Deus deste mundo, de 1 Coríntios 4:4. Ele cegou as mentes dos descrentes para que não vejam a luz do Evangelho, a gloriosa mensagem de Cristo, que é a imagem de Deus. A frase Deus deste mundo sugere que Satanás é uma influência significativa nas crenças ideais, objetivos, aspirações e pontos de vista da maioria das pessoas. Além de filosofias e educação, sua influência se estende ao comércio e ao comércio. Ele controla os pensamentos, ideias e especulações do mundo por meio de suas mentiras e enganos, segundo Coríntios 4:4. Os incrédulos seguem a agenda de Satanás. O mundo incrédulo segue e as pessoas continuam sendo enganadas. Não é surpreendente que a Bíblia diga que Satanás é um mentiroso. João 8:44. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio, não se mantendo na verdade, pois nele não há verdade. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Em Efésios 2:1, Satanás também é chamado de príncipe do poder do ar. Paulo, em sua carta aos Efésios, descreve como os incrédulos seguiram o curso deste mundo, seguindo o príncipe do poder do ar, o espírito que agora opera nos que são desobedientes. Efésios 2:1-2. Conclui-se que os descrentes estão sob a influência de Satanás, o príncipe deste mundo, e seguem seu caminho de desobediência. 14:30. Cristo se referiu a Satanás como o príncipe deste mundo em 3 ocasiões separadas. Os ensinamentos da Bíblia deixam claro que as pessoas que habitam a terra estão sob a influência do mundo e suas astutas decepções. Ou então são verdadeiros crentes em Cristo e são conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Não há terreno neutro. A Bíblia traça as linhas.
Deus deste mundo. Satanás também é chamado de Deus deste mundo, 2 Coríntios 4:4. Ele cegou as mentes dos descrentes para que não vejam à luz do Evangelho a gloriosa mensagem de Cristo, que é a imagem de Deus. A frase Deus deste mundo sugere que Satanás é uma influência significativa nas crenças, ideais, objetivos, aspirações e pontos de vista da maioria das pessoas. Além de filosofias e educação, sua influência se estende ao comércio e ao comércio. Ele controla os pensamentos, ideias e especulações do mundo por meio de suas mentiras e enganos, 2 Coríntios 4:4. Os incrédulos seguem a agenda de Satanás. O mundo incrédulo segue, e as pessoas continuam sendo enganadas. Em sua carta aos Efésios, descreve como os incrédulos seguiram o curso deste mundo, seguindo o príncipe do poder do ar, o espírito que agora opera nos que são desobedientes. Efésios 2:1-2. Conclui-se que os descrentes estão sob a influência de Satanás, o príncipe deste mundo, e seguem seu caminho de desobediência.